Amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. Curso Pessoa, Indivíduo e Ser, Personalidade e Individuação. Então, amados, a individuação, a personalidade. Ao longo de eras sem fim, buscou-se captar o que é a personalidade e o que é a individuação. Oratórias sem fim, depois escritos sem fim, depois livros sem fim, depois palestras sem fim. Tudo isso para que a certo momento se pudesse estar tratando com serenidade, soberania, sabedoria sobre o que é individuação, o que é personalidade. A personalidade é uma característica da pessoa que ela necessita para poder identificar que mundo é esse, onde é que eu estou. Personalidade é sobre onde eu estou. Tem regra. Então, aonde eu estou? Eu tenho que conhecer a regra. Qual é, entre aspas, o jogo aqui? Eu tenho que conhecer o jogo. Para eu depois escolher não jogar o jogo, eu tenho que conhecer o jogo. Eu tenho que viver o jogo. Viver o jogo é a personalidade. Prazer. Viver o jogo. Personalidade. Agora, vírgula. Individuar. O processo de individuar é quando você percebe que a personalidade ela tem um limite prático. Porque a personalidade é sobre sobrevivência e prazer. E não sai disso. Então eu conheço o jogo para ter sobrevivência e prazer. Eu conheço o jogo não é para amar e ser amado. Eu conheço o jogo para ter sobrevivência e prazer. Eu conheço o jogo não é para resolver problemas. Eu conheço o jogo para ter algo sempre. Ter algo sempre. Obter algo sempre. Então eu jogo o jogo. Ter algo sempre, obter algo sempre. Ponto. Isso é a personalidade. O processo de individuar-se significa que você está buscando o território. O processo de individuar significa que eu estou exercendo o trabalho de caminhar pelo território. Estou criando o território. Lembra? Curso Map Território. Você faz o caminho, você constrói, caminha e percebe. 3 coisas. Constrói o caminho, percebe aonde você está construindo e você caminha. Então, constrói, percebe e caminha. 3 coisas que acontecem ao mesmo tempo. O processo de individuar é o mesmo. Você constrói o processo, percebe o processo e faz o caminho para esse processo. Nietzsche tratou disso o tempo todo. Processo do individuar. Caminho do individuar. Construir o individuar. Nietzsche tratou disso o tempo todo. Só que ele levou uma vida toda. Agora, com a luz aqui, isso... Então, qual é o teu trabalho? Reconhecer que a personalidade tem limite. E eu quero transpassar esse limite. Então, eu faço o processo da individuação. Faço o caminho do escolhido, Nil, que pode ser duro, tortuoso, e só é duro, só é tortuoso, porque você escolhe fazer assim. Dor ou amor é escolha pessoal. Se você desapega, veja, quanto mais você se desapega de qualquer bem,
bem físico, mental, emocional, você consegue fazer a individuação dar certo cada vez mais rápido. Você não é o título, o status social, pai, mãe, empresário, empregado. Quando você transcende esses títulos, você está fazendo o processo da individuação. Você está desapegado. Ser parte do processo da individuação é estar desapegado. Isso aqui é o processo de individuar-se. Eu aceito, eu entendo, eu compreendo. Sair do processo da personalidade, que traz tudo sobre mim. A personalidade, ela é completa. Você tem tudo o que precisa sobre você, só que não é o suficiente. A personalidade, ela não te ajuda a entender como funciona o amor, como funciona as relações. A personalidade, ela ignora isso, porque a personalidade trata de satisfação e sobrevivência. O processo de individuar-se é ir além disso. O outro é importante, porque o outro sou eu. Siddhartha precisou sair do palácio para reconhecer isso. Cada um precisa ser Siddhartha Gautama, o Buda? Não. Há um ator de Caça-Fantasmas que ele faz o próprio processo de individuação dele. Ele, por exemplo, não tem telefone. Ele tem uma caixa postal secretária eletrônica. Querem falar com ele, liga para ele. Tem um trabalho para você, sim ou não? Ele não se submete à personalidade de ninguém, ao ego de ninguém. Personalidade significa se submeter ao ego de alguém. Ponto. Você que está individuando, deixa de se submeter a ego. Percebe isso? Aceita, entende, compreende? Então, essa pessoa do filme Caça-Fantasmas, ela faz o processo dela de individuação. Aparece no lugar para declamar poesia, em outro atua como barman e não recebe por isso. É simplesmente uma troca mútua, o prazer de dar prazer. A pessoa entendeu de uma certa forma o prazer de dar prazer ao outro, de escutar, de enxergar. Quando você aceita, entende e compreende isso, você entendeu, compreendeu, porque aceitou antes, que a personalidade tem limite, enquanto que a individuação é ilimitada. E deixou de ter medo. Você deixou de ter medo de ser um indivíduo. E quanto menos medo você tem de ser um indivíduo, mais longe você vai. E descobre o que é ser Deus em ação. Amor, alegria, trabalho e movimento. Nada falta, tudo existe, tudo é pré-existente. Nada falta. Pensou? Ressonância com Deus. Aceitou, entendeu e compreendeu isso? Está fazendo o caminho da individuação. Está se iluminando. Parabéns, porque você merece o melhor.